300 centímetros quadrados, daí o abdômen todo, o infra e supra, tá? No caso dele aqui. Se for um abdômen muito grande, lembrando que ondas de choque não vai tratar a obesidade, né? Então eu preciso muito bem avaliar o IMC do meu paciente. Então se ele estiver dentro ali de até 29,9, ele vai ser ou limítrofe, né, normal, ou sobrepeso. Tá dentro do tipo de paciente submetido a tratamento estético, tá? Porque a obesidade nós sabemos que é um distúrbio metabólico, que envolve toda uma alteração do organismo, então é preciso de um controle com endocrinologista, nutricionista desse tipo de paciente para depois ser submetido a tratamento estético. Então, avaliou o IMC, ele está dentro, mas ele tem um abdômen maior, são 2 folhas sulfites, você pode fazer uma área e outra área, tá? Pode dividir em M abdômen ou supra e infra, tudo depende da disposição do seu paciente, tá? Do tamanho do abdômen do seu paciente. Então, no caso aqui vai ser uma região, certo? Eu vou colocar aqui a toalha, tá? Só para não ter problema com o gel. Nós vamos aplicar o gel, é claro que é feita uma higienização antes, como eu comentei, pode utilizar clorexidina alcoólica com algodão, higieniza, depois em seguida aplica a loção neutra, tá? No caso nós vamos utilizar a loção neutra que eu mostrei na aula da Essencial. E começamos a aplicação. E eu vou iniciar a aplicação com a ponteira de aço inox, em seguida com a ponteira de poliacetal, tá? Então, vou só trocar, que ele tá com a ponteira de poliacetal aqui. Eu troco. Vou aplicar a loção neutra, tá? Então, eu coloquei a de 15, poderia ser a de 25 também, poderia ser a de 34, que a de 15 eu vou concentrar mais a energia na área. Tem a cubeta, né, que acompanha o equipamento, a espátula, então vou colocar o gel, loção neutra. Aplico a loção neutra, que é um fluido. Em toda a área de aplicação. Se durante o tratamento, que nem ultrassom, caso você observe que seca essa loção ou o gel neutro mesmo, você pode, na troca de uma ponteira para outra, parar, a reaplicar se necessário, ou redistribuir o gel, tá? Não tem problema. Aplicou. Aqui no display, não sei se vocês conseguem visualizar ali na telinha, ele vai focar um pouquinho mais, só para mostrar para o pessoal. Ele tem energia, tá? No caso o default, quando liga o equipamento aparece 60 milijoules. No caso aqui nós vamos ajustar, a dose estabelecida no protocolo é 180 milijoules. Venho com a frequência dos protocolos. Para gordura localizada, celulite dos artigos é 15 Hz, tá? Na maioria deles. Vou deixar com 2.000, tá? Na verdade, nós trabalhamos 4.000 disparos com essa ponteira e 2.000 disparos com a outra, tá? Como é uma demonstração, eu vou fazer 2.000 disparos com essa para vocês entenderem o movimento e depois mais 2.000 disparos com a outra ponteira, tá? Dou o start. Posiciono, posso usar tanto o botão aqui como o pedal, tá? Então, no caso aqui, eu vou utilizar o botão, posiciono o aplicador, não sei se dá para todo mundo visualizar na imagem, a 90 graus, inicio, e os disparos, eles ocorrem distribuindo de forma lenta. É interessante que você consegue visualizar a propagação da onda. Você vê que até o tecido vibra, né? Na hora que você está aplicando.
Deposita o peso do aplicador na pele. Eu estou fazendo um zigue-zague no tecido. Terminou esse sentido, aí você vai fazer no outro. Ó, vem. Cuidado com proeminência óssea, região da costela. Isso. E volta. Desvia da região da cicatriz umbilical. Agora volta. O movimento é bastante simples, né? É uma técnica rápida de se aplicar, então comparado com o tempo do ultrassom, ondas de choque é um tratamento muito mais rápido, né? Volto. Terminei aqui, eu volto no outro sentido novamente se sobrar os disparos, tá? Então, sobrou disparos, você faz de novo no outro sentido se for necessário até terminar o número de disparos. No caso aqui deu certinho para distribuir os 2.000, no caso nas duas passadas. Eu poderia, como seria 4.000 disparos com essa ponteira, seriam 2 passadas de cada uma, né? Para totalizar se a gente seguir esse movimento nessa velocidade que eu fiz, tá? Agora, a gente utiliza o papel toalha ou um pano de papel, um pano também limpo para poder remover o produto. A gente vai trocar a ponteira. Troco. Rosqueia bem a ponteira para que não fique nenhuma entrada de gel aqui no aplicador, tá? No display, vou dar o stop, altero a energia, tá? Não sei se é interessante, acho que não precisa focar, né? Eu vou falando para vocês o valor que eu vou ajustar aqui. Vou ajustar o valor do protocolo, que é 100 milijoules para ponteira de poliacetal. A frequência vai manter em 15 e eu vou manter o número de disparos, tá? Então, lembra, 4.000 disparos para de inox, 2.000 disparos para de poliacetal. Start, tá pronto. Posso também, com a espátula, só melhorar a distribuição do gel aqui. Você viu que não foi necessário repor, tá? Eu não coloquei mais gel. A quantidade já foi suficiente. Inicio e novamente o mesmo movimento, tá? Lentamente. Tranquilo, sensorial? Depois ele vai falar pra gente o que ele sentiu, tá? Porque o sensorial de uma ponteira para outra é diferente. Tanto faz começar pelo sentido vertical ou horizontal, é indiferente.
Agora vai para o outro sentido. Até o barulho é diferente da ponteira de poliacetal para inox. Desvia da cicatriz umbilical. Terminou, pode fazer o outro sentido novamente. Aí, acabou. Tá? Então, distribui nas duas passadas, assim como nós fizemos com a outra ponteira. As ponteiras são esferas, é isso? As ponteiras são esferas que você fala, Uma é de metal. o material que muda. A dimensão, a forma é a mesma, tá? Acho que o microfone não está aí, eu queria que ele relatasse para o pessoal o que ele sentiu, né? Acho que o microfone está ali no púlpito. Vou pegar o microfone ali só para ele falar para o pessoal. Consegue ouvir? Espera aí. Fala pra gente o que você sentiu com a ponteira de poliacetal e com a ponteira metálica. A primeira foi a metálica. Eu não vi muita diferença, não. Tá. Agora, eu não sei, porque fica dolorida a região, não fica? Você sente isso, sente o impacto. Eu senti que na segunda etapa eu senti um pouco mais não é dor, é uma sensação. Mas você sentiu mais o impacto. Isso. Tá. Ele disse que sentiu mais o impacto com a ponteira de poliacetal, que é o plástico que é a segunda ponteira. Natural, é isso mesmo que tem que sentir. Por quê? A ponteira metálica, ela transfere mais para o tecido a energia de forma mais profunda, certo? Então vai atingir tecidos mais profundos. A de poliacetal transfere menos, ou seja, atinge nível mais superficial. Tendo em vista que as terminações livres de dor estão na superfície da pele, o sensorial é maior mesmo com a ponteira de poliacetal, tá? Então o relato é esse mesmo, exatamente, tá? Tô de parabéns. Agora eu vou limpar a região, remover o gel, tá? E aí eu vou demonstrar uma aplicação facial, que eu acho que nós selecionamos você, né? Só limpar o excesso com a toalha mesmo, tá? Isso. Certo? Obrigado. Obrigada a você. Bom, agora a gente vai demonstrar, então, a aplicação facial. Vou higienizar a ponteira. Remover o excesso de gel que ficou. Se você quiser subir, eu vou trocar a ponteira, tá? Eu vou utilizar a ponteira de 25 milímetros de poliacetal, que ela tem um diâmetro maior, tá? Para aplicação facial foi a que a gente conseguiu obter uma sensação melhor e do ponto de vista de resultado é favorável quando você usa uma ponteira dessa área, porque você distribui melhor a energia na área, tá? Minimiza o desconforto e você não tem nenhuma ponteira muito grande, nenhuma muito focada, né, que seria de 15. Então nós temos uma intermediária. Então foi o que a gente obteve uma situação mais confortável com essa ponteira. Então, troca. Nós vamos utilizar o revestimento de silicone,
Tá? Então, ele encaixa certinho no local. Só virar aqui. Eu vou passar para o outro lado. Deixa eu só pegar. Vou colocar a touquinha. Você pode vir um pouquinho mais para trás, por favor? Isso. Vou colocar a touquinha, levanta. Aí. Pode deitar? O brinco precisa tirar. Não precisa. Aí. Pode deitar. Isso. Então, a gente vai posicionar. Pode utilizar a mesma loção neutra na face. No display, se vocês puderem aproximar, tá? Vira um pouquinho mais. Assim. Isso. Só pra gente mostrar o valor aqui. No protocolos pré-programados, estética, só para mostrar para vocês a telinha. Então, eu tenho todas as telinhas de protocolos, venho aqui rejuvenescimento facial, se eu clicar no info, ele me dá todas as informações, se eu clicar no nome, já vem todos os parâmetros, tá? Lembrando que eu posso alterar a energia. Se eu der o start, já está pronto para uso. Então, são 6.000 disparos nessa região facial. Pode trabalhar sulco, abaixo do arco zigomático, papada e região submandibular, tá? Exceto essa região, né? E sobre o osso também tem que ter cuidado, né? Por conta justamente do desconforto que vai gerar, o impacto direto na proeminência óssea. Então, a gente vai aplicar a loção neutra. Do outro lado. Uma pergunta, por favor, aqui da classe, pode ser feito? Não por conta, é bem sobre a arcada dentária, tá? Então, não se aplica sobre essa área. Você pode virar aqui, ó, na região do sulco, tá? Agora, sobre essa área, é muito próximo da região óssea, né, dos dentes, então não se aplica, tá? Então, claro que se você usar uma intensidade mais baixa, você consegue até avançar um pouco, mas tudo depende da intensidade que você está usando, do sensorial de cada paciente, tá? Mas é preciso ter cuidado. Aqui. Então, eu vou posicionar o aplicador. Vou iniciar os disparos. E faço o movimento de vai e vem, lento. Você pode fazer em cima do mesmo traço. Depois você muda para a lateral do traço para fazer o outro traço. Acompanha o zigomático, só que não sobre a região óssea, abaixo dela. Faz sobre o sulco nasogeniano. Repete novamente. Lembra que você tem 6.000 disparos para distribuir na região facial.
Faz sobre o suco. Sobre a região de mento. Pode fazer submandibular, pede para elevar um pouquinho a região do mento. Submandibular. Papada, submento. Pode fazer um pouco circular nessa região. Não, nessa região não. Tem os vasos, né? Do outro lado. Ó. Mesma coisa. No caso desse protocolo, a energia já está no mínimo, que é 60, tá? Mas tem protocolos que você pode diminuir ou aumentar. Você fala a energia ou o número de disparos? O número de disparos você pode diminuir, sim. Isso. Aqui. Vai distribuindo nessa região do zigomático, abaixo dele. Suco nasogeniano. Sim, mento, sim. Aplica no mento. Volta para o outro lado, continua. Faltam 2.000 disparos. Todos aqueles efeitos fisiológicos que nós vimos, a mecanotransdução, que é a ativação do fibroblasto pela ação mecânica, aumento da microcirculação, tudo isso vai estar acontecendo aqui. Assim como no corporal, né? O objetivo facial é a melhora da qualidade da pele, né? Posso fazer um outro sentido? Pode, ó. Pode fazer nesse sentido. Passa para o outro lado. A quantidade de gel tem que ser suficiente para o deslizamento. Levanta um pouquinho o mento, isso. Abaixo do mento. Tranquilo? Então, eu distribuí 6.000 disparos. Vejam como é rápido o tratamento, né? Então, o tempo que você demoraria com outro recurso, tipo microcorrentes, por exemplo, que a gente demora meia hora, né? 10 minutos com cada técnica, entre outros recursos que levam mais tempo, com esse você trabalha ali, esses 6.000 disparos ali, uma questão de poucos minutos, né? Olha, você pode, aqui no protocolo, inclusive, até voltando aqui para vocês verem, relembrarem, nós temos um info. Nesse info, quando você acessa, você tem tudo aqui, né? Você poderia aplicar o facial, assim como o corporal, de 1 a 2 vezes na semana, tá? E aqui tá a situação para você, com sugestão de número de sessões, no caso aqui a gente traz de 8 a 10, então você poderia aplicar. Como o tratamento facial é mais comum 1 vez na semana,
você pode deixar para trabalhar uma vez na semana, combinando com outros recursos que você já utilize também para o facial, tá? Então, depois ionizar uma vitamina C, ou trabalhar com DMAI, dependendo do caso. Pode fazer eletroporação em sequência, dependendo da situação, a drenagem facial. Então, tem todo um... E antes da aplicação, conseguiria fazer uma esfoliação diamantada, de cristal, ou não é adequado? Poderia, no caso do ondas de choque, a esfoliação ela não seria prejudicial, como é o caso, por exemplo, da radiofrequência, que pede-se para não fazer a esfoliação antes da radiofrequência, porque a barreira, né, da camada córnea é necessária para evitar alguma reação adversa da radiofrequência. No caso aqui, como é uma onda mecânica, se você fizer a esfoliação antes, até melhora a propagação da onda mecânica. Assim como o ultrassom, quando você seria interessante sim. Então, no protocolo do facial, você pode inserir o ondas de choque na sua lista de tratamentos para determinados casos em rejuvenescimento facial, tá? Ficou claro, pessoal, o rejuvenescimento? Tá? Então, eu vou remover a loção neutra, tá? E eu gostaria, só um segundinho, eu gostaria de, em seguida, fazer uma demonstração para reabilitação, né? Não sei se tem alguém com alguma situação de dor ou desconforto, ou no seu caso... podemos fazer para pontos gatilhos também no caso dela, para relaxamento dessa região do trapézio, que você falou que está com tensão, né? Espasmo muscular nessa região, então a gente pode fazer uma aplicação nessa área para vocês verem a técnica pontual, tá? Qual que... Quem tem preenchimento aqui pode ter feito também ondas de choque? Não tem contraindicação nesse caso, tá? Não é que nem a radiofrequência, que se o preenchimento é por metacrilato, você não pode estar aplicando por conta da cápsula de colágeno. Aqui, no caso, você não vai ter termocontração. Né? Você tem ativação da produção do neocolágeno, neoelastina, mas você não tem termocontração, tá? Então, não seria uma contraindicação. Uma paciente que esteja fazendo o tratamento de carboxiterapia, eu posso incluir no tratamento ou não? A ondas de choque e ir alternando? Pode, você pode até fazer na mesma sessão, desde que você faça ondas de choque antes da carboxi. Isso, para rejuvenescimento você faz a carboxi, linhas de expressão. Para celulite você fala, tá? Para celulite você poderia também combinar ondas de choque antes da carboxi. E para rejuvenescimento, linhas de expressão também, tá? Entraria sim. Então eu vou só remover, pessoal, aqui a loção. Legal. Tá. Só remover o gel. Tudo bem? Tudo. Os dentes tá aqui ainda tá bom, né? Foi tranquilo? Foi, só aqui que parece que vai no dente mesmo. Quando chega muito perto, mais né? Próximo, Mas a sensação é tranquila, né? Dá pra... Dá. Assim. Se quiser que eu limpe mais um pouquinho, Não, tá bom? É gel neutro. Daí você não vai aplicar próximo a essa área, tá? Lembra da contraindicação? Implantes metálicos, o aparelho ortodôntico não deixa de ser um implante metálico, né? Não deixa de ser metal na região. Então, você não vai aplicar sobre essa área, tá? Você vai ter um pouco de cuidado no chegar próximo. Você não chegaria muito próximo dessa região. Fica mais nessa área, mento, essa região, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Se você quiser fazer a proteção que a gente indica para rádio, né, que é a gaze ou algodão entre o metal e a mucosa, só para não ter um impacto tão direto, pode ser uma forma de você prevenir o desconforto. Mas o ideal mesmo é não chegar próximo a essa região, nessa situação, tá?
Só um segundinho. Deixa eu só liberar ela aqui. Pode levantar. Obrigada a você. Tá, a pergunta de se pode aplicar ondas de choque na região do pescoço, tá? A gente não indica, porque aqui você tem os vasos, né? Então essa região é uma área mais sensível, aqui você tem tireoide, então essa área a gente não indica estar aplicando esse impacto mecânico, certo? E também nessa região, uma das contraindicações é sobre a caixa torácica, a região de pulmões também não se indica, tá? Agora eu vou precisar para vocês visualizarem uma técnica de aplicação pontual sobre o trigger point ou pontos gatilhos, tá? E aí eu vou aproveitar também fazer o deslizamento no sentido da fibra muscular para relaxar esse espasmo. Eu acho que o ideal é você se sentar de que lado que é? Esse lado aqui, tá? Ela senta de frente. Costa frente pro tá. telão. Isso. Acho que mais próxima de mim aqui. Só para ficar mais fácil de eu aplicar. Isso. Isso. Eu vou colocar para você. Isso. Eu acho que é esse lado aqui? É esse lado aqui. Ah, então acho que vai precisar ficar de frente para a câmera. Melhor. Que é o outro lado. Eu vou trocar a ponteira, no caso da reabilitação. Eu vou utilizar a ponteira de 15 milímetros, que é menor, de aço inox, tá? Deixa eu localizar. Acho que eu coloquei ela aqui. Ela tá perguntando se não é melhor deitar com a cabeça pra lá. Eu acho que para aplicar é melhor sentada. Para aplicar nessa área é melhor sentada, ainda numa cadeira, né, numa área como essa, e você aplica nessa região com a paciente sentada. Não é melhor pegar a cadeira? Ah, boa. Na lateral. Do braço, você fala? Isso, seria aqui, né? Onde vem do sutiã e sobe para braço. A gente consegue trabalhar toda essa região? Você consegue. Você pode aplicar, né? Se você tiver, no caso a pergunta foi a flacidez de pele na região posterior de braço e essa região subescapular que a gente chama aqui, né? Essa região que desce, tá? Que não é exatamente sobre a caixa torácica, né? E também a região posterior de braço você pode aplicar. No caso da flacidez de pele, você vai aplicar com a ponteira mais superficial, tá? Que daí também não teria nenhum problema se chegar a pegar um pouquinho essa área, tá? Então é a ponteira de poliacetal. É que eu falo mais para baixo, porque tem gente que não fecha o sutiã, né? Que pega o torácico lá atrás. Tá. Então acaba, não pode fazer. Não, muito abaixo, não, sobre a caixa torácica não. Então pegou essa região de caixa torácica da costela, não se indica. Vai ficar muito próximo. Muito próximo, exatamente. Isso. Pode. De frente aqui, só porque o lado é esse, né? Uhum. Tá. Ótimo. Então eu vou aplicar pontos de tensão, tá? No caso aqui, eu vou colocar 90 milijoules, eu vou aplicar nessa região, ela tem pontos gatilhos aqui que eu já localizei. Tá desconfortável aqui? Sim, aqui em cima. E vou aplicar o dinâmico também, então estático e dinâmico, tá? Vou ajustar aqui a frequência, 10 Hz, 90 milijoules, tá? Para essa técnica. 2.000 disparos de forma estática. Lembra que temos os protocolos pré-programados. Posso distribuir, deixa eu distribuir o gel na região. Tá estático, tá? Nessa área? Tá. Tá, então a frequência de 10, uma frequência menor, então o barulho é um pouco distinto do outro, tá? Então eu faço estático, relaxo as costas, se quiser encostar, pode encostar. Então eu aplico
essa questão de qual é a profundidade que a ponteira atinge, depende muito da energia que você está usando. Lembra que eu comentei que quanto maior a energia, tende a atingir mais profundo. Depende muito também da impedância, da resistência do tecido, né? Então, depende, é individual também, né? Da frequência que você está usando. Então, é muito difícil estimar a profundidade exata que pode atingir, né? Existem estudos que estimam profundidade para o focalizado e também para o radial, mas não é um número exato, que depende muito de variáveis individuais do paciente e também variáveis em relação à energia. Tá? Então, é difícil a gente estimar a profundidade exata. Tem alguns materiais de equipamentos internacionais que abordam principalmente o uso do pneumático numa profundidade estimada de 3 centímetros de profundidade com a metálica, porém não é um valor exato. Depende muito da energia que você vai impor e da impedância de tecido de cada um. É difícil a gente estimar a profundidade. Mas sabe-se que chega até a estrutura muscular, tá? Então dá para você trabalhar tranquilamente. Tem dores mais superficiais, mais profundos, né? Então você consegue trabalhar sim determinadas estruturas. Tem artigo que mostra até para bursite trocantérica, que é a estrutura mais profunda, com radial, com aplicador radial, tá? Então, ó, estou distribuindo aí esses últimos disparos, eu vou fazer movimentando, se necessário, né, o aplicador na região da musculatura. Paro mais um pouquinho, né, você pode aplicar, quando você faz o deslizamento, você promove aí uma melhora da circulação da musculatura. Quando você para no ponto, o objetivo é tratar aquele trigger point, né? Então tá finalizando. Quando a pessoa tem mais de um trigger point, você aplica em todos os trigger points da área, né? Se tem mais de um músculo que está cometido. Sim, sim. Na primeira sessão você já tem uma melhora da dor, sim. Tá? 2.000 disparos é suficiente naquele ponto gatilho, né? Naquele ponto de tensão. Isso. Isso foi a pergunta que ela fez, né? Isso. Olha, depende muito do local. Por exemplo, se eu vou fazer na região posterior de braço, né, que está finalizando aqui, a gente já... Isso, vou fazer. A gente já volta na pergunta, só um segundinho, tá? Vou só higienizar ela aqui. Pode observar, mostra a hiperemia que fica no local, tá? Então, tem a hiperemia decorrente do impacto. Percebam que é uma hiperemia com a ponteira de inox, né? Um impacto pontual com a ponteira de aço inox. Perfeito, muito obrigada, tá? Isso. Eu vou abrir para as perguntas, né? Eu acho que em relação à prática que eu gostaria de mostrar para vocês era justamente aplicações para estética, aplicações para reabilitação, no caso da estética, aplicação corporal, aplicação facial, para vocês entenderem que é um tratamento simples de ser executado, vocês observaram? Bastante tranquilo, né? É só necessário se preocupar com a questão do tipo de ponteira, da energia, do sensorial, distribuir adequadamente a energia na área, no caso da estética. No caso da reabilitação, se preocupar em posicionar o aplicador corretamente sobre a estrutura-alvo, né? Então, são particularidades que todo equipamento tem, né? Então, se você se preocupar com indicações, contraindicações e a técnica de aplicação, o resultado com certeza é muito significativo, tá? Bom, em relação à prática era isso, agradeço muito o pessoal aí que está assistindo nós até agora no YouTube, tá? E agradeço a atenção de todos para o treinamento aqui, a parte teórica e prática, certo? Agora eu vou
abrir aqui pro pessoal, tá? Quem tiver perguntas, acho que eu vou começar. Cerrou aqui?